Sejam bem-vindos ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o podcast do Catálogo das Indústrias. E hoje, estão aqui comigo várias personalidades que nós vamos conversar sobre profissões do futuro. E aí, o que as instituições estão fazendo? Conosco hoje estamos professor, doutor, acadêmico, professor Wellington Roque, coordenador do curso de Redes de Computação da FATEC. Seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Não sei se é boa tarde, eu não sei que... Vai ser boa tarde, boa noite? Vai ser boa tarde, boa noite. Gostaria de agradecer, a participação. Acho que o tema é importante, a discussão é importante, né? Não só na academia, mas principalmente aí, para dar um respaldo aí para as indústrias, para as empresas, para ser um pouco mais assertivo, dentro das instituições acadêmicas. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigada pela sua flexibilidade até de tempo de estar aqui com a gente. E o professor Pedro. Professor Pedro, que já esteve conosco aqui em mais um podcast, está sempre agregando muito valor, trazendo muita informação para nós. Está aqui com a gente hoje. Ele também ajuda na Secretaria de Governo, e vai estar aqui trazendo a sua explanação, o seu ponto de vista e, mais importante que isso, dados, professor? Sim. Olá, tudo bem? Márcia, Wellington, Andresa, agradeço novamente estar aqui presente e estamos aqui para bater um papo, O que é gostoso é isso, essa roda de conversa que se tivesse gravado a gente conversando antes já tinha dado uns 2 ou 3 podcasts, Sim, então estamos aqui à disposição para poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento aqui para esse bate-papo aqui. Tá certo, vamos continuar o bate-papo aqui, vamos continuar. Isso, perfeito. Tá tudo certo, vamos levar essa alegria aí, a descontração, que é isso que a gente pode fazer de melhor, Com certeza. É isso aí. E com a gente também, Márcia Piovesan, ela que foi minha trainer, é minha mestre também na Dale Carnegie e está aqui colaborando com a gente para trazer também o perfil da parte da educação corporativa. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, Andresa. Obrigada, pessoal também, Pedro e Wellington. E obrigada, Andresa, pela forma com que você disse. Já começou bem, já fiquei lisonjeada aqui pela forma com que você me apresentou. Espero colaborar com um tema tão novo, Tão destaque do momento, então vamos ver como é que nós vamos sair nesse bate-papo. Tenho certeza que da melhor forma, porque esse é um assunto que, apesar da gente estar falando sobre profissões do futuro, é algo que a gente está vivenciando e, por que não dizer, sofrendo, Sofrendo agora. A gente acabou de ter a gravação do podcast com o Rafael Conte, também da Dale Carnegie, e com o Marcello, da Kion. E eles estavam nos comentando justamente sobre isso, sobre a necessidade que as empresas, a transformação que as empresas estão passando. E nesse momento de transformação, onde a gente está trazendo a indústria 4.0, professor? E é um tema que você domina muito, o que essas transformações na forma das indústrias está trazendo para essa mudança nas profissões? Andresa, você comentando aí, você falando, sobre o futuro, eu fico imaginando, o que é o futuro, o Pedro, a Márcia aí, porque o que é o futuro, A gente parece que a gente tá falando da indústria 4.0, recentemente eu tive num evento onde a gente falava muito não só da indústria, mas também por exemplo, do agro também, agricultura 4.0. E aí a gente estava falando lá sobre esse tema, e hoje eles já estão falando sobre decisões, A gente falava, por exemplo, no agro, agricultura de precisão, e agora nós estamos falando sobre agricultura de decisão, que é essa parte de análise de dados. A mesma coisa para a indústria, Então, hoje, quando a gente olha para esse conceito, da revolução industrial, aonde a gente tem a indústria 4.0, hoje muitas indústrias já estão falando na 5.0. Que é essa, porque o uso de sensores, esse uso de atuadores, de computação em nuvem, de armazenamento de dados, isso, quando a gente olha para um futuro, isso quase que é um passado,
Já, principalmente para a indústria, né? Porque hoje a gente gerou um conteúdo, dados, Uma né? demanda, A né? gente está falando de dados, né? Muito grande, e hoje as indústrias estão correndo atrás exatamente de tratar esses dados e transformar isso em informação, né? Então a gente já está olhando para um outro cenário. Né? Então, realmente, o quanto que esse futuro está distante da gente. A gente atua, eu tenho conversado com algumas empresas, porque a gente atua também com a consultoria de tecnologia, né? E nesse contexto, a gente vê assim que tem muitas indústrias que já estão nesse cenário. Já é passado quase, né? Sim. Então, assim, é emergente nós termos profissionais que atuem nessa área, né? Como Big Data, você estava falando de BI, a extração de dados, né? A inteligência artificial tão comentada hoje, né? Às vezes um bicho de 7 cabeças, né? A gente tá... E o medo que as pessoas ficam de entender essas novas tecnologias, né? E de se preparar para elas. Sim. Como é que isso está acontecendo hoje, professor? Nós até realizamos uma pesquisa recentemente. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, que o professor Wellington falou a respeito, ótimo, tem empresas que já estão partindo para o 5.0, mas tem empresas que estão no 0,0. Exatamente. E aí que é o grande problema hoje, né? Aonde encontrar esse ponto em comum para que a gente possa tocar essa tecnologia de uma maneira mais racional. Então, o medo, né? O medo, poxa, eu vou fazer isso daqui, eu nunca fiz, hoje o que eu estou fazendo está dando certo. Então, hoje em dia, existe um conflito muito grande, né? Lógico, a tecnologia... A indústria é receosa, né? Justamente. O Pedro. O avô fez, né? Sim, o pai sim, fez. sim, ele sim. vem Sempre muito... deu certo, Então, né? a tecnologia hoje, ela avança a passos largos, né? E faz com que as outras profissões, que é o caso do nosso tema, corram atrás para tentar se adequar ao problema, né? Eu vejo isso na minha área, que a minha área é finanças, né? Então, quer dizer, hoje nós estamos tendo que nos adaptar às finanças na parte de tecnologia para poder surtir o resultado. E pegando esse gancho, né, na área de finanças, quantas mudanças aconteceram nos últimos anos? Né? Saiu do livro, saiu do caderno. Hoje não dá mais para fazer um acompanhamento, um DRE na ponta do lápis. Não. Né? Hoje tem sistemas. Mas é onde a gente chega com a tecnologia, né? E eu falo isso aos alunos, às vezes eu falo assim, pessoal, hoje, né, muitos do sistema hoje, a contabilidade, se aperta um botão, ela faz. Só que eu falo, o computador é burro. Chega no computador, faz uma pergunta para ele. Ele não vai responder. Ele depende de dados que estão lá dentro para poder satisfazer. E quem coloca esses dados lá? A máquina? Não. Somos nós. Né? E tem outra questão que eu acho que é muito importante. A questão da pergunta. Você falou, faz uma pergunta. Sim. Agora a gente tem o ChatGPT. Você já testou, Wellington? Já testei. Se não fizer a pergunta certa, não adianta nada também. Né? Então, assim, aí a gente vem a pergunta para Márcia. Márcia, e como fazer as perguntas certas? Olha que facinho. Que pergunta difícil essa, na verdade. Eu penso, voltando e talvez pegando um pouco do que o Pedro comentou e do que o Wellington comentou, mas você vê, apesar de nós sentirmos que há uma velocidade enorme sobre as mudanças, ao mesmo tempo ainda está a passos largos. Sim. Porque depende não apenas das máquinas, mas da ação do homem. E aí quem são os homens? Quem são as pessoas? Somos nós. Né? Aí vem a questão de eu estou preparado para essa mudança? O quanto essa mudança vai impactar o meu negócio, a minha vida, a minha equipe, a minha empresa, as pessoas. E aí ele modera. Né? Aí você tem aquela empresa mais ousada que já está lá pensando no 5, na indústria 5.0, e tem aquele que não chegou nem na 1.0. E aí vem aquele conflito, né? Nossa, mas o que a gente faz, né? Como é que a gente trabalha? Agora, para chegar ao ponto de eu fazer uma pergunta, né? Eu lembrei, Andresa, que nós fizemos algumas perguntas. Outro dia eu estava com a Andresa e nós fizemos uns testes com o chat lá, né? Porque a gente estava se preparando por um trabalho, um treinamento, e ele trouxe umas respostas tipo, caramba, legal, mas não dá. Não dá. Aí a Andresa falou, não, a gente tem que fazer a pergunta certa. Aí para fazer a pergunta certa, eu tenho que ser o quê?
conhecedor. Sim. Eu tenho que dominar aquele conteúdo. Tem que conhecer Sim, a resposta, né? Eu tenho que Basicamente. saber, eu tenho que saber. E Até para você poder refinar, né? Sim. Se é ou não é, né? Então aí que tá o grande pulo do gato, né? A grande descoberta. A inteligência artificial, ela pode auxiliar muito a gente em várias questões do dia a dia. Tá se usando muito para marketing, tá se usando muito para desenvolvimento de software, até para né? codar para o direito, para medicina, muito. até também para entender certos diagnósticos. Mas Sim. quando você usa para essas coisas, você tem que entender antes da disciplina, né? Porque se você não conseguir fazer a pergunta certa, você não consegue tirar o conteúdo lá de dentro. Ele vai ajudar você, com certeza, a explorar melhor e a ter mais performance, né, dentro do teu trabalho. Mas você também tem o lado humano. E aí é que a gente comenta, né? A gente tá falando de uma forma mais técnica, né? Se preparando para o futuro, entre a parte técnica. Mas como é que a gente, né? Lá dentro, lá no coraçãozinho da gente, a gente está se preparando para essa revolução, para conviver com a tecnologia ao mesmo tempo que a gente está convivendo com pessoas. E é sobre isso, né? A gente vive hoje a era do conhecimento, né? Você tem que buscar o conhecimento a todo minuto. Não tem mais escapatória para isso, entendeu? Até dentro da área da educação a gente fala, o professor ele sabe tudo. Ele não sabe tudo. Ele primeiro tem que aprender para depois ele poder passar o conhecimento, né? Então esse conhecimento é constante na vida da gente. E dentro das profissões, esse conhecimento tem que ficar cada vez mais acentuado, porque nós temos que trazer a tecnologia, temos que trazer as inovações para poder fazer aquela área emergir dentro desse novo futuro. Senão, vai acabando as profissões. E hoje você vê muito guru por aí falando, Wellington. Porque a profissão do advogado vai terminar, do contador vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Até a do médico já justamente, né? Não vai acabar, porque depende. Aquilo que eu falei do computador. Se eu faço uma pergunta para ele, como que está essa empresa computador? O computador não vai responder. Agora, você, em cima dos dados que você tem, que emerge da tecnologia, é onde você vai tomar decisões. Agora, a decisão só pode ser tomada pelo humano. Lógico, a máquina pode. Você fazer uma perguntinha no Big Data, pode, tudo isso você pode. Mas você não tem aquele sentimento e o calor humano da experiência que as pessoas têm. Que é insubstituível do professor. Né? Que a gente chama de feeling, né? Sim, aquele feeling, é aquela sensação, porque quando a gente se conecta com outras pessoas, a gente sabe quais são as características, o que está envolvido e as qualidades que estão intrínsecas aí para a tomada de decisão. É quando eu falei, inclusive, aqui nesse bate-papo anterior, de cursos, de treinamento, né? Então tem empresas que fala assim, Wellington, eu tenho uma prateleira de cursos. Mas a sua empresa quer aquele curso. Você tem que adaptar hoje o seu curso à necessidade da empresa. E é o que falta um pouco nas universidades hoje. Sim. Quando você estava falando, eu não posso falar aqui, porque se vai acabar o curso ou não, né? Mas é aquilo, você estar preparado para as mudanças e enfrentar isso daí de uma maneira totalmente profissional. Então hoje você pega o quê? Um currículo de universidades, grades curriculares totalmente engessadas. Por quê? Porque o MEC determina que você tem que ter tantas disciplinas eletivas, tantas optativas, etc. Não é o MEC que tem que determinar. Tem que ter conselhos de classe dentro das profissões que possam determinar esse tipo de atuação. Você estava comentando, né, Pedro, referente a algumas profissões, né? Inclusive, uma delas que está mais em alta, né, hoje é o profissional de TI, né? Sim. Até por conta dele não ter, eu falo que eu brinco, né, que ele não tem área, né? Então, assim, ele aplica conhecimento nas finanças, né, no agro, na saúde, então assim... Ele navega bem porque ele é apoio, né? Exatamente, mas a gente tem ouvido também falar, né, que a própria área, né, da programação vai acabar, né? Que hoje as ferramentas, a Andresa trabalha com essa parte de tecnologia também, são as ferramentas que a gente chama de low code, né, ou até no code.
Sim. né? Que são esses frameworks que a gente chama, né? Que são facilitadores, até para poder dar a demanda da indústria, né? Que é a vazão que eles precisam, né? Das entregas. E aí eu te pergunto, né? Tá, mas e esse framework? Quem que faz? Quem que vai programar? Quando você simplesmente arrasta um código, né? Um bloquinho, né? Exato. Então, o que está acontecendo por trás ali? Então eu entendo, né? Que falar que vai acabar, dizia um amigo meu, um pouco muito, né? Adorei esse, eu vou usar esse um pouco muito. Mas eu acho que quando a gente pensa no futuro, a gente tem que enxergar esse processo. Para mim é igual o bicho de 7 cabeças, a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, talvez ela está em foco agora, mas ela vem evoluindo. Sim. Com o passar do tempo. Pelo menos no meu ponto de vista, é um caminho sem volta, né? Sim. E quando você olha hoje para as instituições, né? Você tem não só, né, o MEC, mas a gente também tem o ENAD, né? Que está sempre ali, né? A gente está sempre correndo atrás e tentando adequar a necessidade da indústria, mas realmente eu acredito nisso, que a instituição que não ter essa visão, né, para o futuro, para o mercado, para a necessidade, porque inclusive a gente está sempre pensando isso lá na nossa faculdade, né? Quem que a gente está formando? Qual que é o perfil de egresso? Alguns professores até comentam, cara, mas essa aula minha talvez não está em consonância com o mercado, um aluno ele perde o foco, ele perde o interesse, muitas vezes ele arruma um estágio, ele começa a ter aquele conflito de ideias, né? Então a gente estava comentando também, né, Pedro, a Márcia, sobre a pesquisa e desenvolvimento. Sim. Né? E eu até falei, eu sou um cara acadêmico, né? E a gente até falei assim, que a parte quando você vai montar um projeto, por exemplo, de TCC, o famoso TCC, a gente parte de um problema, né? Um problema de pesquisa. Mas e qual empresa, né, que não tem um problema? Qual empresa que não tem um problema? Sim. Né? Então essas coisas começam a ter essa similitude. E para algumas empresas ou para algumas pessoas, essa mudança, essa evolução é um problema. Sim. É um problema. Já parte daí. Já parte daí. Então assim, tá bom. Então se é um problema, o que nós temos que fazer para administrar, resolver e se adequar? Porque grandes dificuldades que existem no mundo corporativo, vamos dizer assim, não é necessariamente trazer a inovação, mas é a aceitação da inovação. É isso, é a transformação que a gente estava falando antes, né? É a transformação do trabalho. Se o trabalho está se transformando, as profissões também têm que se transformar. Mas como é que chega isso dentro das indústrias? Como é que a gente lida com essas pessoas, né, Márcia? Capacitação. Exato. Capacitação. Preparar as pessoas, tecnicamente. Não, eu vou falar uma frasinha aqui agora. Vamos entender bem, eu vou dizer assim. O maior medo das empresas é você ter um incompetente motivado. Esse é o pior dos problemas, né, professor? Porque quando nós temos um incompetente motivado, ele vai fazer besteira para tudo que é lado. Então, o treinamento, capacitação, né? Quando eu falo da era do conhecimento, buscar pessoas que realmente possam agregar valor, né? A gente estava falando, o pessoal estava falando de liderança, né? Por quê? Porque é um negócio que a gente enxerga como não salvação, não vamos falar essa palavra, que essa palavra não existe, né? Mas um complemento hoje para que as indústrias possam estar avançando da sua não mortalidade, infelizmente. Sim, perfeito. Isso que é inevitável. É inevitável. A gente fala de um princípio dentro do Dale Carnegie que é coopere com o inevitável. Sim. Então tem que cooperar. Vai mudar, está no processo, vai acontecer. Eu acredito nisso também, bastante. Como que você está cooperando com isso? Eu não estou conseguindo. Então, o que falta dentro da minha organização, da minha empresa, para que as pessoas cooperem com essa mudança? Porque ela é inevitável. Sim. Sim. Né? E ela vem para somar. Se buscarmos a perspectiva positiva dessa grande mudança, que a gente está passando por revoluções, ela vem para somar. Como é que eu consigo trazer toda essa mudança, essa perspectiva para dentro das pessoas que vão executar a mudança de uma forma positiva? Aí vem as lideranças, vem as pessoas, né? Porque muitas vezes mudança, nós não gostamos de mudança.
Eu tô aqui, tô quieto, tô fazendo do meu jeito. Aí vem e fala, bom, mas já não é mais esse software, é um novo? Porque Por que vai mudar, né? Por que vai mudar? Não, mas tava certo até agora. A empresa sabe o quanto é importante aquela inovação. O quanto ela vai ganhar de velocidade, você falou de velocidade, para entregar na empresa. As crescimento, né? As entregas, o crescimento. A empresa sabe, mas como é que isso é vendido lá dentro? Como é que isso é informado? Como que isso é entregue? Então, eu penso que a mudança ela é inevitável. Teremos novas profissões, Sim. Mas o ser humano é insubstituível. E quanto mais preparado ele tiver para a mudança, melhor será a mudança. Olha, dava quase para fechar aqui, né? Com esse negócio, com esse resumo. Encerrou, né? Encerrou. Mas eu vou falar mais uma coisinha só. Não, mas temos muito tempo então, ainda para falar várias coisas aqui. Você sabe que aqui da mesa, né? Eu sou o mais experiente, né? Então, e a gente milita na área da educação há alguns belos anos aí. E imagina pra gente a dificuldade, né? Quando as pessoas falam em mudança, em transformação. Eu tenho que me transformar todo dia, a cada minuto, tá? Com um aluno dentro de sala de aula. O aluno tem 21 anos, 22 anos, que ele pega um celular, ele pega tudo por lá, ele vai avançando e vai fazendo tudo. Entende? Então aqui a gente fala do medo. Você não pode ter medo. Né? Não, e eu fico muito feliz em ouvir você falando sobre isso, né, professor? Porque, imagina, no alto da sua experiência, hoje o senhor poderia dizer assim... Não, eu já sei tudo, eu não preciso mais aprender. Sim. E tá aqui na sua humildade, né, trazendo pra gente a sua experiência de que a gente não pode parar de aprender. Não pode. Você tem que estar todo dia, tá? É constante. Na minha área de finanças, contabilidade, a lei muda a todo minuto. E a gente tem que estar sempre atualizado. Por quê? Porque um menino de 21 anos, 22 anos, 23 anos, dentro da sala de aula, ele vai fazer essa pergunta pra gente. E aquilo que eu falei, antes de ensinar, a gente primeiro tem que aprender. Senão a gente não consegue sair do mesmo lugar. Eu acho que tá aí o grande pulo, né, para as universidades. Quando a gente fala de profissão do futuro, como é que a gente vai ensinar? Se a gente não tiver os professores sabendo como é que vai ser essa profissão do futuro. Se não for de mercado, né? Se não for uma pessoa que está lá no mercado também sentindo essas necessidades dessa mudança. Falou outro negócio que me começa até a tremer aqui quando fala de pesquisa, né? De pesquisa. Você sabe que uma das profissões que estão em extinção é do professor. Eu não acredito. Infelizmente, mas como, teve uma professor? pesquisa realizada, foi o ano passado, tá? Abrangendo aproximadamente 3 mil jovens. Apenas 0,5% falaram que queriam ser professores. 0,5%. Gente, mas vai extinguir pela falta de vontade. Justamente, porque o jovem hoje, ele não entende o que é o professor. Tanto é verdade que a gente vê barbáries aí, direto, aluno batendo em professor, destituindo o professor, infelizmente, né? Por quê? Porque não é uma coisa assim que o aluno tem, o jovem tem aquele, fala, não, eu quero ser professor. Quando no Japão, o presidente se inclina, faz referência ao professor. Aqui, professor, é nada. Então eu vejo que a primeira mudança que a gente tem que ter aí para a gente ter uma profissão do futuro é a gente mudar a cultura em relação aos nossos professores, né? Valorizar o que a gente tem de mais belo, né? E aí nada melhor do que ter 3 professores, né? Se dá para encaixar, né, Márcio? Que nem a gente estava comentando, de certa forma também como trainer, mas não deixa de ensinar, de levar conhecimento. E o que a gente pode fazer, na opinião de vocês, para a gente tratar dessa mudança? A Márcia estava comentando, né? Eu acho que hoje, por exemplo, a gente acompanha muito o LinkedIn, né? Sim. E no LinkedIn tem um negócio bacana que quando você vê alguma vaga, geralmente você tem lá a empresa, né? O perfil da empresa. Então, assim, eu acho até bacana que a empresa se apresenta, né? Eu sou empresa tal, a gente é líder no setor, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Eu acho que até a Márcia, senti que ela ia tocar no assunto. Essa questão não só a gente chama de hardware skill e software skill, né? Principalmente essa questão do software skill, né? Do emocional hoje. Porque até por conta talvez do cenário, né? A gente teve a questão da pandemia,
essas quebras de paradigma, né? A gente fala muito em paradigma, então eu acho que isso ocorreu muito, e foi coisas que talvez iam acontecer em 10, 15 anos, aconteceu em 1, 2 anos, né? E essa dinâmica é muito rápida, até para a gente acompanhar dentro das instituições. Mas hoje o perfil do nosso aluno é um perfil que ele prospecta, né? A gente está acompanhando um cenário da educação, né? Como o próprio Pedro falou, e a gente tem dificuldade hoje de manter um aluno no ensino médio. Sim. Né? A evasão é muito grande. Quando a gente passa para a universidade, a necessidade hoje talvez de um complemento de um salário, né? Então ele não enxerga a educação como uma a base necessária. Que ele vai... Porque assim, principalmente, a gente tem um problema muito sério lá dentro da unidade também, né? Eu trabalho na FATEC, né? Sim. E a FATEC tem essa preocupação em regionalização, em atender a demanda, né? Atender a demanda das empresas, até por essa relocação. Mas você vê que o aluno, né, às vezes ele consegue, por conta da universidade, arrumar um estágio, depois ele se vê ao ponto de trancar a faculdade. Justamente. Né, para poder trabalhar. Exatamente. Então, eu acho que... Tem uma ansiedade aí, não? Pular uma etapa. Exatamente. Você falou. É assim, olha, o aluno hoje, ele acha que porque ele tem o Google, ele tem os big que ele pode estar pesquisando tudo, ele não precisa de diploma. Exato. Então, e a indústria, você vê, né, que ela se apresenta, ela fala dos benefícios. A gente não tem só hoje o auxílio, o plano de saúde, mas a gente tem o plano PET, a gente tem a academia, né? Então você vê que as indústrias também, ela tá tendo talvez esse modo comportamental deles, e olhando, né? A gente teve uma palestra recentemente agora dentro da FATEC, né, que trazia exatamente isso, né? A estabilidade, o estar confortável dentro da empresa, né? Então eu acho que essa sinergia, né, da indústria também olhando para dentro das instituições, né, e passando essa necessidade, dando esse direcionamento, né, eu acho que a gente pode, né, ser mais assertivo, né, e talvez direcionar melhor esse aluno que está saindo e prospectando alguma coisa lá fora. Porque o próprio Pedro falou, se a minha aula não atende, vai ser difícil manter esse aluno focado. Se eu começo a não responder as perguntas dele, né, Márcia? Mas falou, quais são as perguntas que eu faço? E aí a gente tem um ponto bastante crítico, né? Então, primeiro, a formação do professor. Né? Que professor que a gente está colocando para dentro das universidades, né? O segundo papel é fazer com que essa formação, esse currículo, ele esteja atendendo a demanda das empresas, né? No podcast anterior a gente estava conversando sobre isso, né? O Marcelo trouxe para nós a grande necessidade de, digamos assim, traduzir, quase traduzir, né, o currículo para a necessidade atual, que a gente comentou aqui, não só tecnológica. E a gente vem aqui porque quando ele vai para dentro de uma empresa, ele vai sofrer pressão. Né? E quando ele está sofrendo pressão lá dentro, como é que ele está preparado? Né? Será que a gente consegue colocar ele no primeiro posto ali, né, como estágio, que ele começa ali como estágio? Mas quanto que ele está preparado para ele entender que aquilo realmente é o que a palavra fala? Ele é um estágio. Né? Ele precisa aprender, né? Já querer algo. Ele já quer virar gerente, né? Ele saiu de uma universidade com diploma, ele já quer virar gerente, mas ele pula estágios, né? E é isso que eu acho que a nossa juventude tem que trabalhar e tem que entender, que a gente precisa de experiência. Que foi uma palavra muito forte que a gente estava comentando aqui, né? Então, assim, tem que ter a experiência para você poder galgar novos desafios e poder liderar outras pessoas. Com certeza. Né? Porque são esses profissionais que a gente está aqui, que a gente não está falando unicamente técnico. Né? Essas profissões, elas vão mudar com uma visão técnica, mas ainda vão ter pessoas ali. Sim. Nós falamos a respeito da liderança. Eu até vou falar uma coisa que a gente está conversando, a Márcia, né? Como muita gente entende que o líder está lá, ele tem que gerar tal. O líder, ele não gera resultado.
Ele não pode gerar resultado. Quem gera o resultado são as pessoas. O líder está lá para administrar as pessoas. Fazer com que essas transformações nas pessoas levem ao resultado. Entendeu? E muita gente entende que o líder está lá que é para fazer acontecer. Não, ele está lá para gerar pessoas. Entendeu? E olha o desafio de gerir pessoas nessa fase de transformação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tomaria liberdade de falar aqui que a maior profissão do futuro é o novo líder. Sim. Né? Sim. É praticamente Sim. esse. É o novo líder. Porque o líder que vai ter que lidar com todas essas transformações. Pedro vou fazer só uma analogia aí pro futebol, né? Para quem gosta aí, né, Pedro? Mas assim, quando o time ganha, né? Quando o time não ganha, o que faz? Manda o técnico embora. Então eu acho que... E é assim? Teria que ser assim? Qual é a tua opinião? Jamais, né? Que é o que o Pedro falou, né? Então assim, ninguém ganha... Um técnico não ganha o jogo sozinho. Ou seja, um líder... né? Ele tem que colocar os seus jogadores em campo, saber onde posicionar, tirar o melhor deles, tirar a habilidade de cada um, né? A gente estava falando aí não só principalmente da questão emocional dessa pessoa, né? De trabalhar o emocional do time, né? Então acho que isso é um grande diferencial. Você já imaginou que beleza, por exemplo, chegar pro Wellington e falar: professor, então, vou lhe dar 2 aulas para você maravilhosas. Você vai dar aula no curso de psicologia. Né? E aí, como é que seria? Né? Mudar de profissão. Justamente. Então, esse é o papel do líder. É saber qual é a competência dele, qual a habilidade, colocar ele no caminho certo, no local certo. E a gente tem um conflito aqui, na verdade. Aí o que vai acontecer? Ele, no lugar dele, ele vai encantar. Sim. Sim, porque se você souber... Aí entra um outro lado que tem a ver com eu diria, a educação corporativa, que tem a ver em trabalhar as lideranças para essa mudança, que é o conhecer mais de pessoas. Correto. Porque se eu estou... Eu parto do princípio que eu já estou preparado tecnicamente. Então, eu tenho que ter minha formação, eu tenho que ter meu preparo base. Tem uma pesquisa de Harvard que foi feita com um grupo de pessoas, profissionais, nessas empresas, sobre a maior demanda deles em relação à busca de profissionais. E aí saiu 80% está voltada à atitude e conhecimento. E 20% ao conhecimento. Você fala, não, mas só 20% para o conhecimento? Não, é que o conhecimento é a base. Eu parto do princípio que nós todos estamos preparados. Agora, o que diferencia nós uns dos outros? A atitude e o conhecimento, o meu preparo, o meu controle, o meu emocional. Quando a gente vem com essa avalanche de mudanças, porque é isso que está acontecendo hoje, quando você pergunta para as pessoas, pessoal, você está passando por mudanças nos últimos 2 anos, todo mundo? Quanto tem impactado essa mudança na sua vida? Muito. O que tem impactado? Cara, uma loucura. Celular, e-mail, notebook, renovação. Meu celular que antes durava anos, dura 2 e já não funciona mais, já virou obsoleto. Tudo isso impacta a vida das pessoas. Se nós não trabalharmos elas, cuidarmos delas, elas vão adoecer, porque a gente está nesse caminho, né? Nesse momento, nós estamos no caminho da doença mental ali. Mas, então de novo, eu volto para o coopere com o inevitável, porque vai acontecer, a mudança está aí, a gente precisa correr atrás dela e nos prepararmos para isso. A gente precisa ter condições de nos preparar para as novas funções que estão para vir. E que não substituirá, talvez, na minha opinião, né? Muito humilde, vamos dizer assim, do cenário total, de que substituirá as pessoas. Grande parte vai se somar às pessoas. As mudanças sempre tiveram por aí, né? Elas sempre permearam. O que foi a grande revolução industrial? Não é? Sim, saímos do cavalo, fomos para o vapor e a gente Estamos sempre teve ciclos de mudança muito fortes e o ser humano nunca deixou de ser essencial. Né? Eu acho que talvez essa quantidade de informação hoje que a Márcia falou que talvez assusta, né? Porque a gente... conta disso, né? Como é que administra tudo isso? Porque eu acho que antigamente a gente fazia parte da mudança. A gente estava no contexto. Mesmo às vezes sem perceber, porque talvez ele não percebeu o Henry Ford na época lá, né? Que você tá lá na linha e essa mudança simplesmente ocorreu. Hoje, talvez, essa demanda e acesso a LinkedIn, às vezes você vê lá o perfil da vaga que o cara está contratando. Meus alunos falam muito isso, né? Nossa, professor, mas são 15 habilidades para entrar. Eu falei, viu, você tem uma das 15?
né? Foca em uma. Talvez aquelas outras pessoas que estão indo lá também não tenham as 15. Sem dúvida. Né? E ele quer aquele profissional, mas talvez você atenda a vaga, não só pelo conhecimento, mas eles gostarem de você, né? A empresa, quando eu falei que a empresa às vezes se apresenta, parece até uma pessoa, né? Então, quais são as nossas necessidades? Venha fazer parte desse time. Então, né? A gente falou muito desse medo, né? Do aluno tem de se apresentar, né? De criar o seu perfil, de se mostrar, muito por conta dessas mudanças, né? Ele fala assim, professor, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, viu? Mas então faça uma iniciação científica sobre esse tema, né? Faça o teu TCC sobre esse tema, porque eu falo, professor, mas eu não sei nada disso, mas o motivo de você fazer sobre esse tema, porque você tem 1 ano para fazer seu TCC, então lá na frente você vai estar preparado para essa mudança. Talvez essa mudança já não vai existir mais, né? Porque em 1 ano de TCC, quando a gente está falando aqui do futuro, volta a falar, né? Que futuro é esse? As mudanças são muito rápidas, as mudanças são muito rápidas, mas muito aí emergentes. É se preparar para o outro inevitável, né, Márcia? E ir acompanhando. Você sabe que isso me fez lembrar muito a minha trajetória. Né? Quando eu conto a minha trajetória, o pessoal fica meio assustado, tipo, a criatura é engenheira de alimentos de formação, aí hoje trabalha com a parte de desenvolvimento humano, né? Que a gente estava comentando, mas o que é essa grande mudança? É você ser flexível, né? A ponto de entender que você tem várias habilidades. Né? Eu tenho habilidades na parte tecnológica e adoro a tecnologia. Mas num certo momento, e não faz muito tempo não, faz bem pouco tempo, isso, né? Essa minha percepção. Eu entendi que quando eu estava indo dentro das indústrias para fazer um processo de mudança, né? Mudar sistema, implantar sistema, trazer uma inovação, o problema nunca estava na ferramenta. Nunca esteve na ferramenta. Sabe onde é que estava o maior dos problemas? Eram nas pessoas. Porque não era trabalhado essa condição, né? As pessoas não eram trabalhadas, simplesmente era imposto para elas, dizendo assim, ó, hoje você está trabalhando aqui, amanhã você vai trabalhar com isso, tá? E assim, e você é obrigado a estar lá. E você é obrigado a estar lá, e faça dessa forma. Então, a gente percebeu... Né? É um time. E a gente percebeu, e eu percebi isso muito forte, eu disse, cara, eu tenho que entender de gente. Eu sou tecnológica, eu sou cartesiana, mas eu vou ter que entender de gente. Justamente. Porque se eu não entender de gente, eu não consigo fazer o meu trabalho bem feito, né? E é isso que eu vejo a grande mudança da profissão do futuro. Sim, às vezes se colocar no lugar delas. É isso. Isso me trouxe uma lembrança, Andresa. Eu acho que uma das coisas também a gente falou como fazer dentro da instituição, né? Eu acredito muito, inclusive a gente tem um professor responsável para isso, né? Que é em visita técnica, né? Então eu acho que isso motiva muitos alunos, isso aproxima muito da realidade. E nós tivemos uma visita técnica o ano passado, né? Com a pessoa que acompanhou a gente, tal de Vinícius. Ah, sim, conheço. Eu acho que meu conhecido por Vini. Por Vini. E dentro da empresa, eu gostei até da fala dele, que ele traz exatamente isso daí. Né? Porque, inclusive, trabalhando com essas ferramentas low code, então ele pode... A indústria, a gente fala muito... O próprio cara que é chão de fábrica, ele tem a visão do processo. Sim. Ele está fazendo parte dessa mudança dentro da indústria. Então, a tecnologia, ela está ali para ser usada, mas se você não tiver o fator humano, um cara que conhece do processo, um cara que conhece as entregas, dentro da indústria e entende das dificuldades das pessoas. Exatamente. Você pode pôr a ferramenta que você quiser ali que não vai mudar. Então eu acho que o fator humano, né, para mim ainda é o grande impeditivo. E o que é mais interessante, seja você o que for, o cargo que você ocupe, com certeza, escute as pessoas, né? Elas trazem ensinamentos maravilhosos, né? Eu vou posso contar um casezinho rápido, mas né? Por favor.
existe aqui na região uma empresa que faz envasamento de pasta de dente e coloca dentro da caixinha. E uma vez os clientes estavam reclamando, né, todo o processo automatizado e tal, e na ponta estava reclamando que às vezes chegava as caixas sem o tubo de pasta de dente dentro da caixinha. Né? Poxa, o que nós vamos fazer? Desceu logo quem? Os mentores da empresa, o grupo de engenheiros, tal, técnicos, etc, tal, desceram tudo para lá. Não, vamos colocar um sensor, vamos colocar isso, coloca um rastreador, pá. Aí o operador de máquina falou assim: vocês estão falando com relação às caixinhas que não vai o tubo dentro? Coloca um ventilador na esteira. Né? Ouve as pessoas, ouça as pessoas. Tenha humildade, né, para aprender sempre. Isso é humildade. Nem sempre a tecnologia, né, com os melhores sensores são a solução mais eficaz, não é? É o processo, né? Precisa. Para a tecnologia surgir, precisa do aluno dentro da sala de aula aprendendo com quem? Com o professor. É isso. Acho que isso que é bacana, até deixo uma ressalva aí, né, para as indústrias de Indaiatuba, né? A gente pede essa proximidade com a universidade, né? As visitas técnicas para a gente são ainda acredito que é um motivador fundamental dentro da ir lá ver o ventilador soprar a caixinha, ver o processo de montagem. Então essa proximidade, essa sinergia tem que existir, né? Porque você sabe que você está trazendo uma coisa muito interessante. No final do podcast, do último podcast que a gente gravou, foi justamente isso, né? Essa dica foi essa dica, né, que a gente trouxe. Você não estava aqui presente com a gente, mas ele não foi ao ar ainda. Não foi ao ar ainda, né? Mas assim, foi a empresa, né? Foi a indústria dizendo: nós estamos de portas abertas aí para ajudar a universidade a trazer esse perfil das novas profissões para ser mais adequada à indústria, porque isso gera empregabilidade, né? Não adianta fazer um curso só porque é bonito, porque é legal, e não ter essa sinergia com o local onde a gente vai atuar, né? Eu acho que faz todo sentido, já vou te conectar lá. E se você relembrar ainda... A gente ensina a ferramenta, né? Justamente. A gente ensina a ferramenta. E se você relembrar ainda um outro podcast que teve, no qual eu tive o prazer de participar, nós falamos o seguinte: o dia que a empresa chegar junto das universidades, montarem parcerias, esse futuro explode. Gente, então nós vamos explodir aqui. Pedro, olha só que conexão maravilhosa. Comentário do Pedro. Ó, para você ver, uma frase de aluno nosso, isso acontece na grande maioria. Chega no final do curso, né, o TCC, o famoso TCC. Professor, não sei o que eu vou fazer. Eu falo, como que pode? Como que pode? A gente está falando do futuro, de mudança. O mundo tá desabando lá fora, meu amigo. Como que você não sabe o que você vai fazer? Eu tenho um aluno que trabalha com desenvolvimento web, eu tenho um aluno que trabalha com desenvolvimento mobile, a gente chama de back, front-end, análise de dados, e ele não sabe o que fazer. Sim. Ou seja, né? Então, o quão distante está a realidade para ele. Hoje, às vezes, você fala assim, cara, se eu tivesse um profissional de mobile dentro da minha empresa, nossa, ia agregar muito, eu ia conseguir, né, otimizar alguns serviços, algumas coisas, e tá lá um aluno dentro da universidade sem ter o que fazer. E esse link, né? Tá faltando o link. E essas justamente são as profissões do futuro que estão falando da parte técnica, né? Exatamente. Porque ali, o que está em alta, professor? O que as empresas estão demandando hoje? Vamos e dar a dica para essas pessoas, né? Esses alunos que estão aí buscando ou fazer um vestibular e entender qual é o tipo de universidade que eles vão buscar, qual é o tipo de profissão, ou até mesmo aqueles que já estão em andamento e estão querendo se colocar no mercado. A gente estava falando até né, esse processo inovador do cara abrir, né,
O Pedro até falou, né? Qual que é o índice aí de fracasso dentro das... 56%. 56%. E aí eu falo isso pro meu aluno. 56% é o índice de fracasso. É Vamos deixar claro, mortalidade de empresas, né? É. De empresas. É. Então, aquelas que iniciam, né? Uma pesquisa que o professor Pedro estava compartilhando conosco, todas elas, 56% morrem até o terceiro ano. Então, olha só. aí eu falo para ele, por exemplo, André, ele fala assim, viu, o que você vai usar? Eu vou usar uma tecnologia, eu vou usar computação em nuvem. Né? Então então eu vou partir hoje a gente fala muito em microserviço, né? As empresas falam muito isso, que você vai consumir, preciso de análise de dados, eu consumo isso, preciso de armazenamento, eu consumo isso, preciso de processamento. Então, beleza. Para quê? Para o que você quiser. Porque se você dominar a tecnologia, você está atendendo a demanda do mercado. Agora, professor, então vou fazer... Cara, o que o mercado pede? O que ele... Porque a gente está falando de tecnologia. Mas então aplica o teu conhecimento, busca alguma coisa. A gente fala muito de tese de gaveta. Né? Isso. Por que fazer um TCC de gaveta se você pode... contribuir. Exatamente. Isso é imagina que você está chegando numa empresa, você é sua porta de entrada ali, o teu TCC. Aí eu pergunto, mas será que as empresas estão abertas? Elas estão dando essa oportunidade para que os alunos entendam a necessidade dela e possam trabalhar? Um outro ponto elas? muito bem colocado, Andressa. Tá? Ali é uma barreira muito grande também. Então fica aqui a dica, aí, empresários, abram as suas empresas, abram suas portas. A barreira vai até onde é o seguinte, espera um pouco, se eu sou chefe dele, ele vai querer trazer uma solução para mim, bloqueio ali. De novo, o problema são pessoas. Justamente, isso que eu queria falar. Outra pessoas coisa aqui, novamente. Pedro, eu gostaria, né, como coordenador aqui da FATEC, publicamente eu gostaria de agradecer à prefeitura, né? Então, assim, a gente... Toda vez que a gente tem feito ofício para a prefeitura, para conseguir ônibus, para fazer visita, a prefeitura fornece para a gente. Então, isso não é uma desculpa para as indústrias, tá? Não receberem. Não né? receberem a gente lá. Sim. Então, a gente tem os profissionais de diferentes áreas, inclusive a gente tem gestão empresarial também dentro né, gestão de serviços, temos os cursos dentro da FATEC. Olha aí o link, né? Hein? Então, a prefeitura está ajudando as indústrias que abrirem suas portas a receberem, Nós né, temos os coordenadores que são responsáveis pelas visitas técnicas, é o coordenador de estágio. Então tem uma pessoa dedicada para poder receber e fazer essa parceria e levar a gente lá dentro da indústria. Então não tem do que reclamar, viu, não Andrés? tem, né? É só então abrir as portas que nós vamos bater lá. Então, para essas profissões do futuro, elas serem realmente assertivas para a nossa realidade, o que a gente pode dizer? Que abram as portas. Sim. Né? Abram as portas, estejam abertos aí realmente a essas cabeças jovens que estão vindo e que podem colaborar. Né? E agora eu queria uma palavrinha de vocês, porque agora o nosso tempo tá estourando. Então, com licença que eu vou fazer essa palavra final aqui, mas eu quero me voltar ao seguinte, quando a gente fala em profissão do futuro, nós estamos falando no jovem, nas pessoas, né? Isso. Então, eu queria deixar um recado aqui para os jovens, né? Faça aquilo que você tem aptidão. Não faça a moda. Né? Porque isso que talvez está acabando com o nosso parque industrial, está acabando com a mão de obra, está acabando com as novas profissões, que é aquilo. Ele escutou falar que, nossa, o advogado vai sair fora, eu não vou fazer advocacia, mas ele tem aptidão para aquilo. Faça a sua aptidão, né? Não tente fazer o modismo, porque o modismo uma hora acaba. Ele incha, ele infla, né? Então aquilo, se todo mundo for fazer TI, acabou o mundo. Né? Porque você vai fazer TI para quem se não tem o outro lado? Não tem a demanda, né? Não tem demanda. Então, para o jovem, faça aquilo que você tem aptidão. Escuta um pouco o seu coração, a sua vontade, a sua intenção, né? E de não fazer o que os outros falam que é bacana. Eu tenho um amigo que faz TI e ele está ganhando bem. Talvez seja um entre 1000. Ok? E mais uma vez agradeço, né? Viu, Andressa, aqui, ao Wellington,
E a professora Márcia também aqui, a alegria de participar desse bate-papo aqui, que sempre é produtivo, viu, Andresa? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Pedro, pela sua flexibilidade de estar aqui com a gente, com a sua contribuição, que é sempre muito valiosa aqui na nossa discussão, né? Obrigada, Wellington, também. Eu acho que você tinha um recadinho a mais aí também da FATEC, não tinha? Eu tinha. Não tem vestibular aí acontecendo daqui uns dias, professor? Sim, nós estamos com vestibular aberto, né, aqui dentro da FATEC. Lembrando que a FATEC é um colégio público, né? É um colégio gratuito, você só paga o vestibular, né? Inscrição para o vestibular. Temos cursos no período da manhã, da tarde e da noite. Né? Então dá uma olhadinha aí nas redes sociais, a gente está trabalhando com divulgação, a prefeitura ajudou a gente também, nós estamos com alguns outdoors pela cidade aí. Perfeito. E fica o convite também, né, Andresa? Pode ir lá na faculdade, conhecer, bater um papo com a gente, eu tô lá, tá? Eu sou o coordenador do curso do período da manhã. Tá? Então as portas estão abertas lá para receber vocês e também, né, as indústrias. Então a gente, novamente, isso aí, então procurem o professor Wellington para abrirem suas portas, levarem os alunos para dentro da sua empresa, né, para fazer essa conexão aí, tá mais próximo, porque esse é o futuro e é ali que a gente começa a plantar a sementinha para que a gente possa ter profissionais competentes, profissionais mais assertivos, né, para que a gente possa colaborar com o crescimento das indústrias. E aí fica a nossa despedida também aqui para a Márcia. Márcia, qual é o recado? Né, a gente falando de profissão do futuro, qual é o recado que você deixaria não só para os empresários, mas também para essa galera que pode estar aí nos ouvindo? Eu gostei muito da fala do Pedro, então eu vou pegar um pouquinho para reforçar, porque para os jovens esse é o recado, é fazer aquilo que você gosta. Né? Ouvir um pouco ali, é difícil para o jovem ouvir a voz da experiência, né? Nós já fomos jovens, eu sei exatamente como eu era com essa idade, né? Mas tem muita oportunidade hoje no mercado, né? A tecnologia, ela abriu muitas portas também, tem vasto mercado. A questão é que cuidado com o sonho, né? Não queira pular as etapas. Trabalhe no processo, né? Mesmo que as coisas estão tão velozes, a mudança está veloz, a nossa velocidade não pode ser igual a essa mudança. Eu tenho que acompanhar ela com maturidade. Eu digo que vai exigir um pouco desses jovens essa maturidade, talvez um pouco antes da hora, né? Mas vai ser bom e positivo para eles. E para as empresas, dê oportunidade para os jovens, então, né? Dê oportunidade para as pessoas. E eu diria até mais, construa um ambiente positivo e acolhedor para as pessoas. Porque dessa forma elas vão estar mais receptivas a esse volume de mudança que está para vir no mercado. Então a empresa tem que investir não só apenas no processo, mas nas pessoas, para que as coisas caminhem juntas. Não só em tecnologia, né? Tecnologia é importante, não tenha dúvida, mas investir nas pessoas também faz muito sentido, principalmente na era que a gente está vivendo. E esse eu acho que é o recado final que a gente deixa aqui. Muito obrigada a todos vocês. Foi um bate-papo, para mim, enriquecedor. Eu adorei. Obrigada de novo pela presença. E para vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem entrar em contato pelo e-mail contato@catalogodasindustrias.com.br, que nós teremos imenso prazer em atendê-los, em responder. Empresas que quiserem abrir suas portas aí para estar levando os alunos da FATEC, de outras universidades também, a gente ajuda a fazer esse link com o contato também. Pode acionar nós nas redes sociais também do Catálogo das Indústrias. E aí, você empresário que está disponível, né, que tem a sua indústria aqui em Indaiatuba e que ainda não está com seu cadastro no Catálogo das Indústrias, não perca mais tempo. Hoje nós já estamos com mais de 500 empresas, mas nós queremos aumentar muito esse número, porque em Indaiatuba, afinal, nós já temos 1.200 empresas, né? Cadê vocês? Aonde estão vocês que não estão aqui no catálogo? Coça a garganta, né? Assim, por exemplo, aquela empresa ainda, né, que se Deus quiser esse podcast, pode varar fronteiras, né?
Com certeza, e Outras vai. empresas, venham para Indaiatuba, né? Esse aí tá Venha o convite pra Indaiatuba. também. Aqui nós trabalhamos as empresas com o carinho que elas merecem, né? Muito bem, professor Pedro. E assim nós terminamos o nosso podcast de hoje falando sobre profissões do futuro. E sigam com a gente aqui no canal, porque tem muito mais novidade por aí. Obrigada.